Beleza? Você já deve me conhecer, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o ator O que não aconteceu, então o Palmeiras segue nesse clima de indefinição com relação à sua partida contra o São Bento. E quem se pronunciou foi o Felipe Melo. Primeiro ele postou um tweet lá na rede social dele sendo contra essa partida em Volta Redonda. E depois ele publicou um vídeo falando um pouco mais sobre a paralisação do futebol e essa partida no estado do Rio de Janeiro. Vamos conferir. Estou aqui rapidamente para falar do meu último Twitter, né? Eu expressei um sentimento, uma situação minha, e muita gente está politizando aquilo que eu falei, politizando algo que não tem nada a ver com política. Então eu estou aqui para explicar para vocês, espero ser bem claro naquilo que eu quero passar para vocês. A gente treina em São Paulo todos os dias, e se nós treinamos em São Paulo todos os dias, por que a gente não joga aqui em São Paulo? Porque se o intuito é você proteger não só os atletas, mas todas as pessoas que estão envolvidas com futebol, por que tem que viajar tantos quilômetros para jogar em uma outra cidade, em outro estado, né? Já que você vai estar mais exposto ao vírus? Por que não jogar aqui em São Paulo? É engraçado, eu vou passar esse questionamento para o Eugênio Leal, mas assim, quando o Felipe Melo ele postou o tweet, muita gente falou, cara, o Felipe Melo, lucidez, indo contra a volta do futebol, e o cara não querendo que, né, exista esse contato neste momento, mas aí veio o vídeo. Não é que o Felipe Melo não queria que o futebol parasse, né? Ah, não tem vírus, como assim? Estamos preocupados com a saúde. É que ele não quer viajar, ele quer jogar bola de qualquer forma. O problema não é, na verdade, o futebol paralisar ou não, Eugênio. O curioso é que o Felipe Melo é de Volta Redonda, né? Ele é de lá, ele nasceu lá em Volta Redonda. Mas o questionamento dele é nesse sentido. Se pode jogar em Volta Redonda, por que não pode jogar em São Paulo? Né? São situações, né, muito complicadas, a gente vive um momento difícil, turbulento, cada um pensa de uma maneira, mas no caso do jogador, eu acho que ele tem todo o direito de se manifestar, né, de dizer o que ele pensa, mas ele tem que seguir o que é determinado por superiores. Há toda uma movimentação aí no sentido de tentar manter o calendário do futebol, que eu questiono. O último boletim no estado de São Paulo, boletim diário, aponta 1.021 mortes. Não necessariamente que essas mortes tenham acontecido em 24 horas, porque tem um final de semana aí, mas o número é altíssimo. No estado de São Paulo apenas. Então, a gente vive um momento muito pior em relação ao que aconteceu no ano passado, quando o futebol ficou parado por meses no Brasil. Tem uma série de questões, eu acho que tem que ser debatidas, tem que ser discutidas em todos os níveis do futebol. Acho que internamente, até mesmo entre os jogadores, né, nas entidades representativas de clube. Uhum. Eu concordo com o Felipe, e aí no seguinte ponto, gente, a gente tem que discutir aqui se o futebol ele deve continuar ou não. Mas o fato é que não é jogando em outra cidade que o risco vai diminuir. Pelo contrário, gente, esse é o ponto. A gente sabe que uma das soluções é criar bolha ou diminuir a quantidade de jogos. E a gente não está fazendo isso. Muito pelo contrário, eles estão pegando bolha, como já falei aqui outro dia, massa. Mas assim, e manda viajar. O risco é maior, não só para jogador, mas para todos os profissionais envolvidos, indo e voltando. Então, nesse ponto eu concordo 100% com o Felipe. Algo que a gente pode discutir, continua ou não, mas algo que é fato, é que viajando, todos só estarão mais expostos. O que você pensa, Rodrigo? Primeiro, nesse momento eu acho legal a palavra de um jogador. É claro que o Felipe Melo é um pouco diferente da maioria dos atletas, que pouco se posicionam politicamente sobre outros temas da sociedade, e o Felipe Melo paga muito por isso, às vezes com excessos, né? Ele é alinhado politicamente com o governo federal, então qualquer palavra dele parece que ele está defendendo o Bolsonaro contra o governador de São Paulo, ou o prefeito de São Paulo. E todos, na verdade, todos os políticos do país têm a sua parcela de culpa, né? Os seus pecados nessa pandemia toda, né? Você vê, né? Prefeito fecha a cidade e vai ver jogo da final da Libertadores. Governador fecha estado e vai para Miami. E por aí vai. O
presidente que comanda a nação, o Ministério da Saúde, com seus problemas. Todo mundo tem culpa no cartório nessa pandemia. Então, acho que nem é mais o caso aqui de ficar politizando, porque todo mundo tem seus problemas. Eu falei, não tem santo nessa história. E eu gostaria de ouvir posição de jogador, sindicato dos atletas. Não, você não pode ligar para o cara numa... O cara tá de folga, olha, parou o campeonato. O cara vai lá com a família, tal, tá descansando. Aí, de repente, ligam para ele à tarde, olha, amanhã você vai jogar em outro estado, em outra cidade, vai pegar avião, vai pegar ônibus, se prepara. O cara, sei lá, o que ele tava fazendo em casa, vendo um filme, tava num churrasco em casa, com a família, né, com a filha no colo, e chamam ele às pressas para fazer uma viagem dessa, colocando em risco ele mesmo, a família, né, os companheiros. Então, é uma situação realmente muito complicada. E a palavra do Felipe Melo, ele tentando explicar o seu posicionamento, realmente é um pouco dúbio, né? Porque a preocupação dele, como quase todo mundo do mundo do futebol, federações, clubes, atletas, é de continuar a prática esportiva. A prática esportiva continua, eles estão treinando, então na cabeça dele, se eu posso treinar, estou liberado para fazer atividade física, por que não jogar dentro desse protocolo que as pessoas do futebol entendem ser um protocolo bastante seguro, embora a gente saiba que nesse momento, com os números alarmantes que a gente vive, nada é seguro. E assim, tem um outro ponto, né? Em relação aos protocolos e que a gente já tem discutido, que os jogadores fazem fora, né? Se estão seguros ou não. Isso precisa ser discutido e eu acho que o que sempre tem que ser levado em consideração no momento da discussão é qual é o risco para quem trabalha com isso. Não só para o jogador, mas para quem está envolvido, para o profissional envolvido no jogo. Eu já estou discordando de mim mesmo com outro ponto. Lembra, Eugênio, que a gente falou assim? A gente discutiu isso, não é importante parar porque o futebol passa uma mensagem. O futebol deveria passar essa mensagem, mas não passa, porque não entra na cabeça do infeliz que não está enxergando o que está acontecendo. Se 300 mil mortes não são capazes de sensibilizar ou alertar uma pessoa da situação que a gente está vivendo, não vai ser a bola parada que vai sensibilizar ninguém. Então, assim, vamos usar os seguintes argumentos. Não dá para jogar porque o risco é grande. Não dá para jogar porque dissemina. E essa é uma discussão. Agora, vamos passar essa mensagem. Para quem quer negar o que está acontecendo, não é com bola parada que vai entender a situação que a gente vive aqui. São situações muito complicadas da gente fazer uma avaliação, sinceramente falando, o Bruno, porque há também o risco de pessoas que cercam os times de futebol, os jogadores, por mais que tenham passado até aqui de forma brava, por vários surtos em diversos clubes do futebol brasileiro, tem seus familiares, tem as pessoas que cercam ali, o staff, os funcionários do clube, há transporte, há todo um movimento, se a gente for pensar aí, inclusive em competições nacionais, né, Copa do Brasil, deslocamento de várias delegações, e isso, gente, o momento é muito grave da pandemia, é muito grave, e isso colabora também para a disseminação do vírus. Não estou aqui defendendo, eu nunca só fazendo um comentário. Trabalhar, não. Acho que quem tem que trabalhar tem que ir atrás do vírus. Agora, acontece que as pessoas não entendem, as pessoas fazem o que não devem, o que não precisam fazer. As pessoas seguem fazendo festinha, aglomeração, querendo fazer encontros sem máscara, achando que a vida é normal, e não é normal. A situação de momento é muito delicada no Brasil para todo mundo. Eugênio, eu vou concordar com você nesse ponto também com o que o Bruno falou. Na hashtag muitas pessoas estão participando também, porque quando a gente fala às vezes o ficar em casa, não é ficar em casa quem não pode, quem tem que sair para trabalhar, vai sair para trabalhar. Claro. A questão é as pessoas que abusam, né, dessa liberdade. Então, assim, o cara precisa, ou a mulher precisa sair de casa para ir para a porta de um hotel, tirar uma selfie com o jogador que ele torce, enfim, ele precisa ir para a porta de um estádio. Então, o que a gente pode minimizar de coisas que não são essenciais, que não são necessárias, assim, né, pensando em trabalho, saúde, é claro, a gente pode evitar. Então, o futebol, se ele consegue segurar um pouquinho, porque, claro, tem muita gente envolvida, os clubes têm muito dinheiro, mas dá para segurar um pouquinho, porque, tem gente trabalhando no aeroporto que não tem nada a ver.
então vai pegar um avião de um estado para o outro e vai ter contato com uma delegação. Tem gente que está saindo do trabalho, pegando o metrô e pegando ônibus e está encontrando com torcida e ir para a porta do estádio comemorar. Então a gente tem que pensar nessa questão também. Tem que sair de casa? Tem que sair de casa para trabalhar. O que a gente pode evitar de excesso, de coisas que não são necessárias, vamos evitar. Eu acho que é esse o recado, assim, né, Bruno? Não, sem dúvida, mas é essa conscientização que tem que estar, né, na cabeça de cada um. Porque se o cara não aglomerar por causa do jogo, como já usaram o argumento, não, o jogo aglomera. Tá, não tem jogo, ele vai aglomerar por outro motivo. Ele vai fazer o churrasco dele por outro motivo, né? Então é isso, é da conscientização de cada um. E como a Mari falou, né, a gente tem um privilégio, gente. Nós somos privilegiados em poder continuar trabalhando de casa. A gente sabe que nem todas as pessoas têm esse privilégio. E respeitamos as pessoas que não têm esse privilégio. E justamente ter essa consciência é respeitar, porque todo trabalho é essencial. Todo trabalho sustenta famílias. E é só com todos conscientes e todos trabalhando de maneira consciente é que a gente vai conseguir dar passos aqui a favor da nossa saúde e também proteger. Opa, beleza? Você já deve me conhecer, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o ator Ki